A Câmara dos Deputados vai fazer um seminário para discutir o papel das Forças Armadas, sua relação com a política e os limites constitucionais. O deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, foi quem solicitou a reunião. E para falar sobre esse assunto, ele é o nosso convidado no programa Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. O senhor já participou de algumas outras edições. Muito obrigado por aceitar novamente o convite. Para a gente abrir, eu queria que o senhor explicasse aí em linhas gerais o conteúdo desse seminário. Pois não. Bom, muito obrigado, Marcelo, e o convite aqui. Eu já participei outras vezes, sou jornalista também como você. Nós queremos valorizar as comissões aqui na casa. Então, a promoção de seminários que debatam temas muito importantes da realidade brasileira é uma das pautas que eu trouxe para a comissão. Então, fiz um requerimento, como presidente da comissão, saí da mesa para defender o requerimento para esse seminário que você mencionou, que vai ser realizado no próximo dia 16, das 14 às 18, aberto ao público, com inscrição prévia, e um segundo seminário que vai ser em dezembro sobre a questão do ativismo judicial. Então são dois temas que estão no debate permanente, não só da imprensa, mas da população brasileira. Qual é o objetivo? Discutir qual é o papel dos militares. O militar deve participar da política? Quais são os limites da ação das Forças Armadas? No meu entender, elas devem cuidar da defesa do país, das nossas fronteiras, de uma eventual ação contra o nosso país, e a política não pode fazer parte da vida das Forças Armadas. Eles são armados, eles têm um poder exclusivo. Então, a Constituição brasileira, no artigo 142, demarca o papel das Forças Armadas. Só que há uma interpretação hoje minoritária de que eles podem dirimir conflito entre os poderes através de ações de garantia da lei e da ordem. Há, inclusive, propostas de emenda constitucional, cabeçada hoje pelo deputado Carlos Zaratini e o deputado Alencar Braga, ambos do PT, para que se dê uma interpretação definitiva a algo que o Supremo já definiu, mas é importante que conste da lei e da Constituição. Então, esse debate tem muita influência, e para isso nós estamos convidando pessoas de tendências variadas, porque senão não é debate, se é uma posição só não tem debate. Então esse é o objetivo, fazer com que também os deputados e a casa, que muitas vezes é mal vista por debates de bate-boca, de acusações, de palavrões, na nossa comissão até hoje, felizmente, 7 meses já, é só debate de ideias, temos aprovado muitos projetos, inclusive um rol bastante numeroso, e esse seminário motivou os deputados e deputadas que aprovaram por unanimidade. E olha que é difícil ter unanimidade aqui na casa. Então nós estamos esperando que haja um bom comparecimento, e a divulgação aqui na TV ajuda muito a que as pessoas se inscrevam, participem. O senhor sempre defendeu que os debates, a própria palavra já diz debate, tem que contar com a presença de atores de múltiplas correntes ideológicas. E Isso. Dando uma olhada aqui no material que o senhor trouxe, que eu vou apresentar ao final do programa, sobre este seminário de Forças Armadas e a política, a gente percebe que há convidados realmente das mais diferentes matizes, né? E posições. Se você me permite, acho que era até importante eu ler aqui. Sim. Por exemplo, todos confirmados. O ex-deputado Raul Jungmann, que foi ministro da Defesa do Brasil, o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República no período anterior, que é o Sérgio Westphalen Etchegoyen, que inclusive elabora muito, tem posições diferentes da minha a esse respeito. O Manuel Domingos Neto, que foi deputado federal, é historiador, professor, já foi inclusive professor na Escola Superior de Guerra. O Felipe Santa Cruz, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a professora Adriana Aparecida Marques, que é adjunta do Bacharelado em Defesa e Gestão Estratégica da Universidade Federal e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando Estado-Maior do Exército.
e o servidor público do Tribunal de Contas do Estado de Minas, Paulo Roberto Cardoso, que cursou altos estudos em política e estratégia, de inteligência estratégica e recursos de defesa, todos esses cursos pela Escola Superior de Guerra. Então a gente tem muito conteúdo, vai ter muito o que dizer. Certo. O nosso programa, ele não é um programa de diversas, né? Nós estamos aqui, eu, somente o senhor. É um programa para o deputado colocar sua posição. Por isso eu estou mais quase me limitando a dar informações sobre o seminário. Certo. E não fazer esse debate que será feito lá, né? Eu acho que não, o senhor mesmo me disse que não seria justo colocar o ponto sem para que ninguém possa. Mas eu, mesmo assim, gostaria de ouvir a posição do senhor para uns temas sensíveis que muito provavelmente vão ser abordados no seminário. Por exemplo, o senhor acha que um militar, para se candidatar ou para ocupar cargo político de relevância como ministro, ele tem que ser obrigado a se descompatibilizar, ou seja, ele tem que ser obrigado a ir para a reserva das Forças Armadas? Sim, veja, qualquer militar hoje pode ser candidato a qualquer posto eletivo. Agora, se ele é eleito, ele naturalmente vai ter que ir para a reserva. E se ele não é eleito, ele volta para o quartel para fazer o debate político lá dentro. Então, parece que inclusive o ministro da Defesa atual, o ministro Zé Múcio, e setores mesmo, generais das Forças Armadas, são favoráveis a que não haja restrição à candidatura, mas que depois, em caso de eleição ou não, que essa pessoa, esse militar ou essa militar, vá para a reserva. Eu acho que isso tende a prevalecer, inclusive, como lei. Seria uma forma, assim, do militar ter direito a retornar ao seu posto anterior, caso ele não seja eleito? Não, é o contrário. Se ele desistir do exército, hoje, ele não tem possibilidade de retornar nunca mais. O que acontece hoje é que, se ele é candidato e não se elege, ele volta ao posto anterior. Quer dizer, a ideia é que não haja discriminação para a sua possibilidade de ser candidato, mas ele faz a escolha. Inclusive, hoje, o Ministério Público, a pessoa, o ex-ministro Sérgio Moro, para que ele fosse candidato, ele teve que sair do judiciário. Se ele não tivesse sido eleito, não tinha volta mais, ele já estava fora, como também procuradores, assim por diante. Então, por que não os militares também? Tem outro assunto muito sensível que eu acho que está tendo muita visibilidade nesse momento, especialmente depois dos episódios de janeiro relacionados ao Congresso. Muitas pessoas dizendo que as Forças Armadas têm um papel de mediar conflitos entre os poderes. Ou seja, as Forças Armadas teriam uma espécie de autoridade para determinar fim ou forçar ali soluções em possíveis conflitos entre os poderes. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Veja bem, quando você fala os episódios de janeiro, você está se referindo a 8 de janeiro, que foi uma tentativa de golpe contra a eleição do presidente Lula, inclusive com a participação de militares. Tem, inclusive, alguns deles estão presos, né? Com provas, com tudo. Então, essa é uma questão que mexeu com o país. Muita gente saiu a campo em defesa da democracia e, por isso, continua a investigação do Supremo Tribunal Federal para esclarecer em definitivo e não permitir que isso não se repita. Eu acho que o artigo 142... ele dá margem para alguns para essa interpretação, que é a questão da tutela, do poder tutelar das Forças Armadas, que vem desde a época do Império e tal, e eu acho que a gente tem que elucidar em definitivo que não há nenhum poder tutelar no Brasil. A democracia não pode ser tutelada. Esse assunto vai ser debatido no seminário? Naturalmente as pessoas vão falar sobre isso. Deputado, nosso programa está chegando ao fim. Antes da gente encerrar, eu queria mostrar o material que o senhor me trouxe, para ver se o câmera consegue dar um zoom aqui. O seminário vai ser 16 de agosto, às 14 horas, no anexo 1 da Câmara dos Deputados, né? Plenário 1, perdão.
Plenário 1, Anexo 2 Isso. da Câmara dos Deputados. E a entrada vai ser franqueada a quem se interessar, sob a condição de que faça a inscrição. Eu queria convidar todos e todas, inclusive você, a participar de um debate interessante. Cada expositor vai ter 20 minutos. É importante que as pessoas se inscrevam, vai ter um diploma de participação. Isso é bom para currículo, diploma e tal. Então é um debate muito interessante, eu convido a todos e todas para participar. Inscrição pelas páginas, pela página da CCJ. As redes sociais da CCJ. E pelas redes sociais da CCJ também. Tá bom. Muito obrigado por participar do programa, deputado. Pois não, obrigado a você e bom trabalho. Eu conversei com o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, sobre a relação das Forças Armadas com a política. Se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Baixe também no seu celular o nosso aplicativo Câmara ao Vivo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.